Eu tinha, acho que 5 mil, 10 mil seguidores. Hoje fiquei sabendo, e a gente acompanha. Fiquei sabendo. Ele falou: Valmir, você está com 105 mil seguidores. É bastante para o meu universo, né? Eu sou da época de carrossel, que eu levava as minhas filhas para passear no parque infantil, então eu andava de carrossel. Não, carrossel hoje é uma forma de você dar uma notícia. E a gente acabou fazendo e eu fiquei impressionado, sabe? Impressionado por quê? Com o quê? Pela repercussão, porque onde eu vou, as pessoas nem lembram mais da TV. As pessoas ali super mais jovens, como você, como o pessoal aqui, me pergunta do Instagram. Puxa, o Instagram tá indo bem, tá bombando. Eu ouço as pessoas falar, mas para mim, falar que o meu Instagram tá bombando e a gente... Você ouve bomba, já acho que é outra pauta. Já é algum crime que eu vou ter que cobrir, né? Tá começando mais um episódio incrível, tá vendo a minha cara? Essa cara de um jornalista que sai de uma entrevista e vai pra outra e fica assim, embriagado, né, de orgulho e assim, dessas oportunidades que o jornalismo me trouxe ao longo da vida. Porque hoje eu tô ao lado de um cara que é a voz do jornalismo policial no Brasil. Eu queria pedir pro Igor não cortar a câmera ainda pro nosso convidado, mas para que ele nos desse boa tarde, boa noite, bom dia, o que você quiser, só para você se ligar nessa voz que eu tenho certeza que você vai reconhecer. Olá, Theo, boa tarde, obrigado pelo convite. Vim aqui, conheci você através da nossa amiga a Elaine Camilo, que é uma irmã de 40 anos. Reconheceu? Se não, com vocês, Valmir Salar. Ó, opa, obrigado pelo convite, obrigado pela atenção. Estou aqui à sua disposição. Muito feliz de te receber, Valmir. Obrigado pelo carinho e pela atenção, sabe? Eu fico feliz de sair de casa, vir para cá e conversar e contar um pouco da minha história e aprender com você também. Como a gente aprendeu aqui com a Mari, né? Nossa, acabamos de entrevistar a Mari Palma, uma jornalista nativa digital, digamos assim, e eu tô aqui com o mestre do jornalismo offline e que agora, acreditem se quiser, tá navegando pelos mundos digitais. Como é que tá sendo esse navegar, Valmir? Eu tô remando, viu? Não tô nem navegando, tô remando. Tem um amigo tá difícil essa remada? Como é que tá sendo, Valmir? Olha, para mim é uma surpresa. Trabalhei 31 anos na Globo, 20 no Fantástico, só fazendo reportagens policiais e também já tinha ali um passado na Diário do Grande ABC, Folha de São Paulo, Jovem Pan. Sempre polícia. Sempre polícia. Meu mundo é um boletim de ocorrência, é um BO. É um BO, não dá para fugir disso, né? E agora nesse novo mundo que eu descobri, porque eu sou analógico, ao contrário da Mari, eu sou totalmente analógico. Eu preciso da ajuda de uma filha, de um amigo. Eu tenho um amigo que me ajuda, que não tem nada a ver nas redes sociais. Nas redes sociais, a gente pensa junto. É um jornalista, não é jornalista, é um publicitário que eu conheci na Globo, porque eu participo do programa da Patrícia Poeta uma vez por semana. Aí ele se aproximou para conversar comigo a respeito de um documentário que acho que a gente vai falar sobre o caso da escola base, um erro que eu cometi. Então, diante de você estar aqui, um jornalista réu que confessa um crime. Eu errei acusando 6 pessoas injustamente de um crime de abuso sexual que nunca houve. Mas a gente vai, acho que, conversar durante essa nossa entrevista aqui. Então, esse meu amigo Du, ele me ajuda. Eu penso em algumas histórias, principalmente histórias do dia a dia do crime, e ele falou: vou te ajudar no seu Instagram. Então eu tinha, acho que 5 mil, 10 mil seguidores. Hoje eu fiquei sabendo, e a gente acompanha. Fiquei sabendo. Ele falou: Valmir, você está com 105 mil seguidores. É bastante para o meu universo, né? Para o seu não é, para a Mari não. Mas... Você tem 5 vezes mais seguidores que eu, Valmir. Então, mas cobrindo crime, a gente faz ali alguns carrosséis. Eu sou da época de carrossel que eu levava as minhas filhas para passear no parque infantil, então eu andava de carrossel. Não, carrossel hoje é uma ferramenta, é uma forma de você dar uma notícia. E a gente acabou fazendo e eu fiquei impressionado, sabe, Theo? Impressionado por quê? Com o quê? Pela repercussão, porque onde eu vou, as pessoas nem lembram mais da TV. Eles falam... Hoje eu fui participar do programa da Patrícia Poeta. Você tem feito participações lá, né? Você estava me contando. Isso, é uma vez por semana eu vou no programa da Patrícia Poeta, o encontro com a Patrícia, e eu falo eventualmente de um crime da semana, um crime de repercussão, né? Devo a ela, ao Ariel, ao Cláudio, que são os chefes ali do programa, do entretenimento da Globo, que me chamaram e me deram essa oportunidade para eu voltar com 72 anos. Então, as pessoas ali super mais jovens, como você, como
pessoal aqui, me pergunta do Instagram. Puxa, o Instagram tá indo bem, tá bombando. Falei, pô, nunca ouvi essa... Eu ouço as pessoas falar, mas para mim, falar que o meu Instagram tá bombando e a gente... Você ouve bomba, já acho que é outra pauta. Já é algum crime que eu vou ter que cobrir, né? Então é isso, quer dizer, para mim está sendo surpreendente, muito legal. E a gente fez alguns posts, né? Preciso ter essa, eu não tenho esses... A nomenclatura. Então, um dos posts sobre os crimes, ou melhor, os crimes que eu cobri de feminicídio, o que eu aprendi, tem 3 milhões de visualizações. Uau! E outros também, sobre o caso da Suzane von Richthofen, também 2 milhões, o caso do caso da Isabela Nardoni, a gente também fez ali um infograma, resgate. Seria isso, contando alguns trechos, etc. Eu fiquei assim fascinado e estou envolvido. Obviamente não ganho nada com isso, mas eu ganho a minha participação. Consigo tirar o pijama de casa e ir para a rua, ter contato, fazer esse meio de campo com policiais, volto a ter contato com promotores, com colegas, quer dizer, me sinto participando da cobertura policial. Depois, se você quiser, eu posso até comentar a respeito do caso da soldado Gisele, que foi assassinada. Você deu um furo agora. Então... A gente vai falar sobre ele. Tá bom. Eu só queria te fazer uma pergunta. Tá. Eu sou que nem sanfoneiro de baile. Se você não me cortar, eu vou... Então, vamos lá. Que sorte. Te ouvir é incrível. Como é que está sendo para um jornalista de 72 anos reviver essa sensação de descoberta, de chegar em novos públicos? Depois de ter saído da Globo, você está de novo na Globo, mas eu quero dizer, é uma outra forma, né? Sim. Como é que está sendo isso? Olha, para mim tudo é novo, é um presente. Na minha idade, né, que muitos da minha idade já se aposentaram, estão em casa, estão numa outra atividade, ou viajam o tempo todo, eu não, eu quero participar. Então, eu tenho muita dificuldade, Theo, em lidar com a nomenclatura, lidar com a rapidez e fazer. Eu vi a Mari, eu vou dando a referência porque eu aprendi muito com ela nessa conversa que você teve com ela aqui, uma entrevista super legal, que ela editava sozinha, quer dizer, fiquei com inveja dela, eu gostaria de gravar alguma coisa, editar e colocar no ar. Eu dependo de outras pessoas e muitas vezes essas pessoas, esse meu amigo, ele não está disponível para isso, ele tem uma outra atividade profissional que não mexe com crime, entendeu? Então, para mim é tudo novo, muito legal. Participar aqui do seu programa, muito legal, muito. Eu vi que vieram colegas aqui, sabe? Poxa, eu fiquei vendo, falei, caramba, eu vou ter uma oportunidade de me igualar a esses amigos que trabalharam comigo, ou na Globo, eu com a Mari, a gente trabalhou junto também lá, né? A Mari trabalhou um período no Fantástico, então é muito legal. E estou aprendendo, desculpa que eu vou me repetindo, mas eu estou aprendendo e procuro aí um novo caminho, se der certo, trabalhar mais um pouco. Nossa, Valmir, você sabe que talvez você não sinta ainda, mas você sabe que para nós, que estamos mais acostumados com o digital, ver pessoas do teu calibre ali fazendo jornalismo digital, na verdade, é uma coisa, é um alento. Porque você carrega, é verdade, porque você carrega uma credibilidade, um respeito gigante, então você é luz no meio de tanta informação que ninguém mais confia na internet, né, Valmir? Então, o que você acha, eu quero que você seja sincero de coração, o que você acha que você tem a acrescentar nesse mundo tão novo de informação que não tem checagem, que qualquer um pega um celular, o que você está tentando trazer de participação para essa plataforma? Primeiro que cumprir um papel que eu tive durante 45 anos de ser repórter de polícia. Infelizmente, cobri esse lado triste da vida, traumático, que é o crime. No Brasil, a gente vive num país extremamente violento. Você tem aqui 40 mil assassinatos por ano, que não se registra isso numa guerra. Né? Então, quer dizer, é muita gente morrendo e muito crime não sendo investigado. Fora roubos, tráfico, o avanço do crime organizado. Então, diante do conhecimento que eu adquiri, é um conhecimento prático, não é um conhecimento teórico que eu sinto falta. Então, eu converso com especialistas na área de segurança, posso te dar vários exemplos aqui, que eu sigo, que eu acompanho, que eu leio, quer dizer, que eu gostaria de ter o conhecimento teórico. Então, eu gostaria de juntar o meu conhecimento teórico com a minha prática de 45 anos cobrindo crime e me tornar, assim, alguém que pudesse falar a respeito de segurança pública, que é um assunto, todo mundo fala, é o assunto do ano, é um ano político, todo mundo vai querer discutir segurança pública, mas o tema é muito mais
mais profundo. E não é só o crime de celular que acontece aqui na Faria Lima. Não é só para nós que não tivemos celular roubado. Para a pessoa que teve o celular roubado é um trauma, muda a vida dela, e se ela esboçar ou tentar qualquer movimento mais estranho, o bandido pode chegar e matar. Então, quer dizer, eu vivo esse mundo 24 horas todo dia. E eu achei no Instagram e também a participação no programa da Patrícia de continuar falando sobre isso. Então, eu tento dar uma contribuição. Tento discutir essa questão da segurança pública, não da forma eleitoreira, como acontece nessa época de eleição, e não também com um viés de esquerda e de direita, analisar profundamente, até onde eu posso, essa questão da segurança e passar esse tipo de visão para as pessoas que vão me acompanhar no Instagram ou no programa da Patrícia Poeta. Entende? Você falou de um ponto que eu acho crucial, porque você como repórter, e é o que a gente aprende, né? A gente tem que transmitir a notícia com a maior profundidade que a gente puder dentro do tempo que a gente tem, mas nós não somos analistas, né? E a internet pede análise. Como é que está sendo transitar entre aquele Valmir Salaro, que sempre foi um grande repórter, que reportava, para esse que agora a Patrícia pergunta: ô Valmir, qual que é a sua opinião? Qual que é a sua visão? É muito diferente? É porque a gente foi condicionado, você trabalhou muito tempo na reportagem, você só conta aquilo que você viu e que você consegue provar. Isso. Muitas vezes aquilo que eu tentei provar não era verdade, mas isso é uma outra questão que a gente vai falar. Então, quer dizer, as pessoas me pedem opinião e as minhas, que eu não quero ser opinativo, porque todo mundo tem uma opinião, mas eu quero chegar a esse ponto um dia, vamos ver se eu consigo, como um analista da área de segurança. A gente até tinha um projeto de 4, 5 jornalistas para discutir a segurança pública a partir do plano zero, ou seja, lá do começo, para chegar a algumas conclusões e algumas estratégias para você tentar combater o crime. Que você tem aqui no Brasil o crime organizado, cada vez mais poderoso, que mantém sob o guarda-chuva, sob a proteção, sob a ameaça, quase 50 milhões de pessoas. E você tem o crime do dia a dia. São as pessoas das comunidades? Sim, sim, sim. Essas pessoas ou estão na mão dos grandes traficantes... Ou da milícia. Ou da milícia, quer dizer, principalmente no Rio de Janeiro. Mas não se discute isso com profundidade. Mas você tem jornalistas, sabe, o Bruno Paes Manso, que é foi um grande repórter, hoje é um grande analista. E ele escreve livros e eu procuro ler muito o que ele fala, acompanhar muito o que ele fala para tentar chegar um pouquinho, 5%, 10% da capacidade dele de análise, de avaliação e de uma opinião mais conceituada do que é a questão da segurança pública, né? Muito mais assim segura. Eu procuro isso, mas eu não posso me considerar um analista ainda não. Estou tentando ser, usando o Instagram para isso. Então, no Instagram tem uma certa liberdade de comparar um caso com o outro. Recentemente, no final de semana, a gente fez um post, não sei se posso falar. Claro que pode. Tá no você pode falar o que você quiser, Valmir. Então tá bom. Obrigado pela... Olha, obrigado pela liberdade. E eu pensei nisso, falei, poxa, por que homens de toga, de farda, eles têm privilégios que nós, que não usamos farda, usamos toga? Não temos. Então fiz uma comparação do caso do coronel Geraldo Neto, que matou a soldado, a mulher dele, a Gisele, com um tiro na cabeça, e vem afirmando que foi um suicídio, e tudo mostra que ele realmente executou a mulher. E depois forjou. E forjou. E aí podemos falar sobre essa questão da fotografia que ela estava com uma arma na mão. Então, por que eles têm privilégio e nós não? O coronel, ele foi para um presídio da Polícia Militar, se aposentou com quase 30 mil reais por mês, agora pode perder a patente de coronel, de tenente-coronel, etc., mas vai ter sempre um criminoso privilegiado. E comparei com o caso de um desembargador em Manaus, chamado Rafael Araújo Romano, Rafael de Araújo Romano, que idoso, como eu, violentou a própria neta. Foi condenado a 45 anos de cadeia, passou 9 dias na cadeia, agora vai ficar cumprindo a pena em casa, tranquilo, sabe, usufruindo de todos os benefícios que a magistratura deu para ele. Então, por que os dois têm esse privilégio, um usando farda e o outro usando a toga, tem e nós não temos? Aí coloquei no Instagram e fiz uma análise ali, entendeu? Como é que você se sentiu? Teve momentos na tua carreira na Globo que você pensava, entregava lá o VT,
VT É. e dizia, ai, que vontade. Matéria pronta. E dizia que vontade que eu teria de fazer um comentário sobre isso. Você já teve essa vontade? Você sabe que eu sou um privilegiado nesse sentido, porque desde há muito tempo, por eu cobrir só essa área, por eu ser a cara da reportagem policial e a voz do crime, tanto que você abriu falando da minha voz, entendeu? Porque é inconfundível. Sim, às vezes eu estou num supermercado, numa farmácia, eu fico quieto, as pessoas não me reconhecem pelo rosto, mas se eu falo alguma coisa, a pessoa olha para trás. Pô, você não era do Fantástico? Não vi matéria sua no final de semana. Pô, ainda eu fico até feliz, pô, então as pessoas nem sabem que eu saí do programa ainda, entendeu? Mas desde muito tempo que eu estou na Globo, eventualmente... E a Ana Maria Braga me chamava, ou para ir no Rio, ou aqui em São Paulo, para comentar o caso do dia, um caso de repercussão. É verdade, você tinha um espaço já. Entendeu? Então fui no Serginho Grossman algumas vezes, um grande amigo, eu ia lá e falava sobre reportagem policial e ali, obviamente, eu dava uma opinião, fazia uma análise. Agora, no Instagram não, é uma liberdade também total, eu posso escrever e a responsabilidade toda é minha, já era antes e agora também, entendeu? Então, eu tenho essa liberdade de fazer essa comparação que eu acho que eu não vejo num outro veículo, você comparar um homem de farda e um homem de toga, né, cometendo crimes no Brasil e tendo privilégios, mesmo depois de cometerem crimes graves, entendeu? Quer dizer, então, eu tenho essa vontade, e isso que eu tento fazer no Instagram. Como é que tá sendo? Tá gostando, Valmir? Tô gostando. Pena que eu não tenho o domínio total como tem a Mari, como você tem, sabe, de gravar e colocar um trecho no ar, ou fazer uma edição, ou gravar alguma coisa. O que você mais fala? Ah, isso aqui eu queria saber fazer, não consigo. Que mais? Tudo. Às vezes eu fico intimidado, eu sozinho, com o meu celular na frente. Então vejo que tem muitos cursos. O Valmir Salaro fica intimidado com aquela câmera. Sim, vou falar. Então aí eu comecei a ler, a pesquisar, tem grandes especialistas que falam sobre isso, como é que tem que fazer. Estou tentando aprender. Tá difícil, mas estou tentando e é legal. Quando dá certo, é legal. Gravo 20, se você pegar aqui meu celular, tem um monte de carinha minha lá que eu gravei 35 vezes, 40 vezes e não deu certo, entendeu? Isso é muito interessante, né, Valmir? Porque deve ser muito legal também sentir de novo a insegurança de um Foca. Sim. Você se sente um Foca digital? Um Foca... O pessoal usa até digital, é isso que eu... Digital, é. Não, mas eu não, eu ouço, fico o quê? Falo, é digital, né? Você se sente da insegurança? É, porque é uma responsabilidade muito grande. E pelo passado, meu passado é maior que o futuro, né? Já estou lá na porta, né? Do abismo, entendeu? Embora esteja com uma energia maravilhosa. Tô tocando a vida aí, aprendo muito com os jovens, porque é o seguinte, eu acho que o meu sucesso na minha carreira foi trabalhar 20 anos no Fantástico com jovens jornalistas da idade das minhas filhas, com quem eu aprendi muito. Posso falar o nome de todos aqui, sabe? Elaine Camilo, que está aqui. Não, essa mulher, ela é assim, ela ensina a gente todos os dias. Pena que ela não gosta de fazer polícia, mas fizemos algumas matérias de polícia juntos, né, Elaine? Que ela produzia, porque hoje, estou fugindo um pouco, mas hoje o coração de uma reportagem não é o repórter que aparece no ar. Para mim, é o produtor. O produtor é o coração, é o núcleo de uma reportagem, porque ele vai apurar, vai levantar, vai atrás de vítimas, de testemunha e vai te dar quase que um prato pronto. Você só vai colocar ali um pouquinho de pimenta e sal e uma pimenta, alguma coisinha para aparecer no ar, aqueles 20 segundos que o repórter aparece, que a gente chama de passagem, para falar ou organizar ou fazer uma ligação de uma entrevista para outra, ou de um texto de um off para outro, como a gente chama, entendeu? Então, o produtor, para mim, é o grande, é o grande professor e é o grande capitão de uma reportagem. E eu confio muito neles. Conecta os pontos. Sim. Você não estaria aqui se não fosse pela Elaine. Sim. Que foi a pessoa que falou, olha, eu consigo trazer o Valmir. Não é. Pelo conhecimento que tem, pelas pessoas que se conectam. Não, a Elaine é uma amiga de muito tempo, a gente já sofreu muito, chorou muito, riu muito, e estamos juntos. E agora eu vejo que ela também está no mesmo caminho do digital. Valmir, deixa eu fazer um bastidor aqui disso. Pode ficar à vontade. Eu achei isso aqui uma coisa incrível, né? Porque eu nunca imaginei isso, por isso que é bom. Podcasts são tão legais porque a gente tem essas oportunidades. O Valmir trouxe aqui, ó, esse caderninho.
E ele disse que há 20 anos, né, Valmir, que ele trabalha anotando. Acho que é 45. Né? Há 45. São dezenas de caderninhos como esse na casa dele. Se quiser ler, pode ler alguma coisa aí. Se você conseguir entender minha letra, vamos lá. Eu leio. Eu já vi um nome famoso aqui, Patrícia Poeta, que tem a ver com o comentário que o Valmir fez hoje de manhã. Vamos lá, Daniel, Núcleo de Gestão das Varas do Sistema... Aqui eu não peguei. Várias criminais. Na das verdade, várias criminais. Okay. Esse Daniel é um médico cardiologista da cidade de Itaquara, no Sul, e ele, durante 30 anos, ele atendia a clientela, os pacientes daquela região, só que as mulheres jovens, ele, de uma certa forma, abusava, deixava as mulheres praticamente nuas, né, seminuas, e abraçava, acariciava, só que, há um mês atrás, 3 delas se sentiram abusadas, né, sofreram um ato obsceno, procuraram a polícia foi e prendeu esse médico, ele está preso preventivamente, está com mais 2 prisões que estão sendo avaliadas pela justiça, e ele é um cara de 55 anos, 2 filhos, que cometia crimes sexuais dentro do consultório. Essas informações, elas continuam chegando para você, Valmir? Como é que tem sido o trabalho do Valmir agora, jornalista digital? Como é que é? É a mesma dinâmica ou está diferente? Não, então, nesse caso específico, Theo, uma diretora, Patrícia Carvalho, me mandou uma matéria que saiu no G1, falando do caso lá no Rio Grande do Sul. Essa matéria ainda não teve repercussão nacional. E ela falou, vai atrás, vê o que você levanta. Eu liguei para um jornalista, Pedro Trindade, lá do Sul, um cara super jovem e que cobriu todo o caso e me passou os contatos. A partir daí, nós falamos com uma vítima que se dispôs a vir pessoalmente no programa da Patrícia e dar uma entrevista ao vivo, contando o drama que ela viveu há 11 anos. E ela só procurou a polícia agora diante da prisão do médico, porque antigamente ela tinha medo e achava que o que ela ia dizer não seria levado em conta, que o médico, por ser médico, homem, branco, teria mais credibilidade que ela. Então, foi uma entrevista muito emocionante, que já está na internet, e a Patrícia fez uma entrevista assim muito sensível, quer dizer, impactou todo mundo. Mas ela veio também para alertar para que novas vítimas procurem a polícia, porque o crime é um crime eu tenho até o nome aqui, e meu caderninho ajuda muito, eu posso pegar lembrar aqui, das coisas. O tipo do crime, que é a violação sexual mediante fraude, que é um crime que a pena é de 2 a 6 anos. Então, o delegado, o doutor Valeriano Garcia Neto, do Sul, que me atendeu muito bem, ele falou, olha, é importante que a vítima vá até o estúdio, mostre o rosto e convoque novas vítimas, porque quando ele for julgado, diante de... Hoje acabou de me passar uma informação, né, que são 40 vítimas já. E o programa ajudou a outras mulheres que foram vítimas a procurar a polícia. Então, quando ele for julgado, ele vai ser julgado até agora por 40 vítimas. Então, você vai somar a pena e ele vai ficar muito tempo na cadeia. Igual o caso do Roger Abdelmaci, aquele médico conhecido aqui de São Paulo, que abusava das mulheres que o procuravam para questão de fertilização, etc., artificial. Quer dizer, não sei se é o termo que se usa, mas, sabe, para... Tratamentos de fertilidade. Isso, entendeu? Então, eu cobri todo o caso do Roger Abdelmaci e comparei com essa história. Provavelmente eu vou fazer um post comparando o caso do Roger com o caso desse médico. Agora a sua cabeça já começa a pensar, Sim. Você já foi picado, viu, Valmir? Já fui, né? Que agora essa cabeça já preciso fazer um post. Eu vou pedir sua ajuda sempre aí do seu pessoal. A hora que você quiser, Valmir, você é uma honra. Você está me dizendo uma coisa aqui que me faz lembrar de um ponto que a Mari acabou de trazer, que é legal até para uma jornalista jovem como ela, é que você nos resgata a importância social que tem o jornalismo. E sobre essa importância e esse rigor com a informação, a gente aprende muito nas redações, né? Que são uma escola incrível para qualquer jornalista. O que você entende que é um aprendizado que a redação traz, Valmir, e que a gente precisa ficar atento demais para essa nova comunicação não suprimir? O que é fundamental e que precisa continuar sendo fundamental? É uma coisa que vocês conversaram de você trabalhar em equipe. A Mari citou a equipe dela, até o Will, né, que trabalhou na Globo com a gente e tal, e trabalha diretamente com ela. Quer dizer, no mundo digital, eu me sinto meio sozinho. Conto com esse amigo,
com o Du, que me ajuda muito quando ele pode e tal, mas na redação a gente tem esse espírito, sabe, de equipe. Né? Isso para mim me fascina, saber que eu vou pensar, mas não vou pensar sozinho, e alguém mais jovem, com conhecimento muito maior que eu, principalmente numa matéria que eu ainda estou começando a cobrir, vai saber muito mais do que eu. Então você dividir isso. Vocês estavam falando, né? Você trabalhava com 5, 6 pessoas, tal. Cheguei a trabalhar. Então, eu acho que isso é muito importante. E no mundo digital não sinto isso. As pessoas são muito isoladas, vão na frente do celular, gravam uma mensagem e tal, edita e coloca no ar, e você, a tendência é acreditar. Agora, fazer como é que fala? Ver se realmente aquela informação é verdadeira, né? Ou não, apurar, sabe, é difícil, né? Então, quer dizer, eu confio bastante no trabalho dos amigos que trabalham nas grandes redações. Claro. Né? Trabalhei 21 anos no Fantástico com produtores assim, que sempre me colocaram quase que na linha do gol, na marca do gol para eu chutar, e não é que eu ganhei as glórias são divididas, e eu faço questão sempre de citar Evandro Siqueira, a nossa amiga Helene Camilo, sabe? Tem o Renato Ferezin, tem o Alan Graça Ferreira, que fez um documentário comigo para a Globoplay sobre o caso da Escola Base. Vamos falar sobre ele. Então, o Robson Serântula, que é um grande amigo, que hoje tem um podcast no SBT News, chamado True Crime. Ele e o Fábio Diamante são 2 repórteres. Fábio Diamante, grande jornalista. Que vale a pena um dia você trazer o Robson aqui, para ele contar o bastidor do bastidor do bastidor. Nosso sonho é ficar nós 2 frente a frente num podcast contando aquilo que ninguém sabe ainda. Vamos realizar esse sonho aí, ué. Então, fica o compromisso e vai acontecer. Vamos ver se o SBT libera ele. SBT. Porque a gente, às vezes, conversa... como eu fico sozinho em casa, minha mulher sai para trabalhar, a gente se liga de manhã, conversa 1 hora no telefone, relembrando casos antigos, casos atuais. Ele me ajuda muito também quando ele pode e tal. Então, me mantenho ainda na linha de frente, entendeu? Valmir, eu já vou falar a gente já vai falar da Escola Base? Não, eu quero falar desse assunto. Tá. Primeiro porque me chamou a atenção você sentar aqui na minha frente e fazer uma coisa que na internet, inclusive, tá difícil, que é dizer assim, eu sou jornalista e errei, ou eu sou criador de conteúdo e errei. Na internet, a estratégia é um pouco diferente. Você fala uma bobagem lá e amanhã você fala outra bobagem para apagar a bobagem anterior que você falou e ninguém cobra, né? E ninguém cobra e toca o barco, né? Então a gente vai falar sobre isso sim. Mas eu queria entender um pouco como é que tem sido essa parceria que você está fazendo com o Du, né? Então, vou dar um nome daquele, ele não quer que eu dê, porque a linha dele é de relações públicas, é uma outra, mas eu vou dizer, não faz mal, depois ele vai puxar minha orelha. É Du Migliano. Du Migliano, ok. Então, ele é um publicitário que mexe na área de RH. E tem te ajudado nas redes. Muito, eu devo a ele de 7 mil para 110 mil, quase 110 mil seguidores, entendeu? E é sobre isso que eu vou perguntar, Valmir, porque eu estava dando uma olhada e eu gostei muito do formato, e inclusive estrategicamente acredito que o Du tenha uma mão importante nisso, porque vocês estão fazendo textos que nos fazem, entenda como foi esse caso no passado, e aí você vem e traz uma informação nova. Achei genial. Como é que tem sido essa estratégia, Valmir? Vocês debatem estratégia de redes sociais? Então, eu não sei absolutamente nada, né? Eu sou analógico de pai e mãe e de quase um século. Sou analógico mesmo. Ele falou, post é isso, você tem que postar em tal horário. Carrossel é isso, bombar é aquilo. Aquilo que eu falei, carrossel era uma coisa que era para levar as crianças para brincar, entendeu? Hoje já não, tem uma importância muito grande no Instagram. Então a gente conversa muito sobre isso. Eu dou as ideias, faço as manchetes ali, aí ele fala, não, isso tá meio fraco, né? Vamos para cima para dar primeiro impacto. Escrevo os textos, a gente fala aqui pode mudar, eu preciso pesquisar mais, aí ligo para uma autoridade, um colega, um promotor, preciso ter uma informação mais precisa, como é que eu faço, e a gente vai construindo. Todo final de noite a gente se liga, né? Ele me liga, eu ligo para ele. Todo dia? Virou um trabalho diário. Ele falou,
Tanto é que eu tive na Patrícia Poeta, eu queria pegar o trecho do depoimento dessa moça, né? Chama Carla Medeiros. Ela dá um depoimento assim, estarrecedor da violência que ela sofreu e o silêncio que ela guardou durante 11 anos. E ali ela extrapolou, ela já tinha dado uma entrevista para a TV Globo do Sul, né? A RBS e tal, mas foi a primeira vez que ela falou para o país inteiro no programa da Patrícia Poeta. Então, sabe, eu quero tirar um trechinho e colocar no meu Instagram. Vamos ver se ele tiver um tempo, a gente vai tentar fazer. E também, sabe, essa questão do médico, comparando com o médico Roger Abdelmaci, que foi condenado a quase 300 anos e está preso até hoje. É gostoso ter essa liberdade de ter uma ideia, vou fazer um post, e aí simplesmente faz. Quando também a gente entrar no ar aqui, também quero fazer. É muito legal, uma liberdade assim impressionante. Sabe, é muito, muito legal, que eu nunca senti, porque você está dentro de regras, de normas, sabe, e o Fantástico, por exemplo, demora uma semana para ir ao ar, entendeu? Então tem uma checagem, isso tem que ser feito tudo na hora, entendeu? Com o maior cuidado, porque a hora que postar você não pode voltar atrás, na reportagem também não, vai ficar para sempre ali, entendeu? Então é um desafio, sabe? É um desafio assim que eu ainda estou assustado por um lado, com medo por outro, mas fascinado na minha frente. Vamos ver se o caminho é longo. E é isso que eu queria te perguntar, porque eu estou vendo a tua energia, a alegria de falar disso, essas portas que se abrem, né? Você consegue enxergar assim, eu acho que agora eu estou querendo fazer um projeto digital, outro, né? Porque você já tem um documentário que a gente vai falar. Isso, tá. O que Valmir Salaro enxerga à frente dele nessa relação jornalística com o digital ou digital que você preferir? Não, digital, como você quiser também, legal. Você começar a usar, agora você vai ver, parar na porta de uma delegacia com os colegas e falar, agora eu sou repórter digital. Ninguém vai, não sei nem falar. Agora ninguém vai acreditar. Fala, sai daqui. Valmir, não te reconheço. Porque é só repórter de primeira instância. Até segunda instância é Brasília. Até eu, né? Mas eu tinha muita vontade de montar um canal no YouTube. Eu tenho um canal, na verdade, montado pelo Du, mas tem 10 pessoas que viram. Acho que nem minha família ainda assiste, entendeu? E Canal de quê? É um canal de crime. Falar sobre crimes, mas o bastidor do crime, explicar muitas vezes que já tem muito isso também, né? A concorrência é muito grande. Mas com o Valmir Salaro comentando, não tem. Eu tive alguns podcasts do Beto Ribeiro, Inteligência Limitada, muito podcast. Bom. E outros, tive no Pânico, no Ticaracatica, super legal, gostei bastante. E eu gostaria de ter um canal, eu não sei se é muita pretensão, se é muita ousadia da minha parte, mas para falar de casos, entendeu? Pegar esse caso do médico e ter um tempo maior para discutir, entendeu? De repente uma vítima liga para mim durante o programa e entra ao vivo contando o que ela sofreu. Então você já tem ideias de formato, inclusive. Então, mas eu não sei realizar esse formato. Não sei, eu penso nisso e agora estou pensando com você junto que você está me ajudando, entendeu? Mas eu tenho a vontade de montar um canal assim, mas eu acho que precisa de uma plataforma, né? Você que é do ramo, eu não tenho plataforma, a gente chegou a apresentar um plano chamado Plano Zero para algumas plataformas, até sites, mas acabou não vingando. A gente queria discutir segurança pública com profundidade, aquilo que eu disse lá no nosso começo da conversa. Então. Nossa, Valmir, isso a gente fala depois, tomando um claro, café, claro. Mas eu acho que tem um potencial gigante. Mas aí eu dou minhas opiniões daqui a pouco. Não, quero ouvir sim. Hoje é dia de te ouvir. Não, que é isso, quero ouvir você também, claro. Vamos contar um pouco dessa história do Valmir Salaro, que precisou fazer um documentário, precisou ou quis, Valmir, fazer um documentário para recontar uma história que tinha ficado um pouco diferente da verdade. Talvez agora eu vou perder um pouco a alegria, acho que esse brilho nos olhos, como você falou da Mari, é uma história que me marcou e vai marcar para sempre. Você conhece a história como jornalista, que é um clássico de um erro cometido por vários jornalistas, só que eu fui o primeiro. O caso da escola base, as pessoas talvez não se lembrem, mas foi em 94, eu trabalhava na TV Globo, duas mães, ainda não tinha celular, ligaram de um orelhão da porta de uma delegacia. Eu vou tentar resumir o máximo para a gente não perder muito tempo. E elas ligam para a redação da TV Globo, que funcionava lá na Rua no centro, na Praça Marechal. Quem atende é uma produtora-chefe. As mães dizem, nós estamos aqui na porta da delegacia do Cambuci, ali no 6º DP, e nossos filhos
podem ter sofrido uma violência sexual. Não se falava isso. Eu já tinha 20 anos de profissão e não tinha feito nenhuma cobertura de uma violência sexual contra crianças, né? Então tudo ali era muito novo e muito impactante, muito chocante. Era abafado, né? Era não, abafado. mas a gente não tinha conhecimento disso, né? Uhum. E, infelizmente hoje as crianças, jovens, né, mulheres com feminicídio são as maiores vítimas da violência no Brasil. E me mandaram para lá, minha chefe me mandou para lá e tal. Eu não vou falar o nome dela aqui porque ela não quis participar da gravação do documentário. Mandou para lá, fui para lá, cheguei na delegacia, final de tarde, as mães já vieram me receber a hora que viram o carro da TV Globo, era aquele carro com logotipo, já desesperadas, dizendo que os filhos tinham uma atitude estranha, poderiam ter sido vítimas de, não se falava abuso, mas eu vou usar o termo, de uma violência sexual por causa da forma estranha como eles chegavam em casa. Okay. E eu falei, eu vou falar com o delegado. A hora que eu entro na delegacia, está o casal, o seu Shimada e a dona Maria Aparecida, os dois sentados, e hoje, depois de 30 anos depois, eu me lembro da cena como se fosse hoje, quer dizer, eles estavam sentados, acanhados, e as crianças que estavam com as mães ali, que poderiam ser as vítimas da violência sexual, estavam em volta do casal ali. Não tinha nenhuma animosidade, nenhuma, sabe, nada, todo mundo ali, e eu subi para falar com o delegado. Falei com o delegado falou, olha, é um caso grave, a gente vai começar a investigar, só que amanhã eu vou mandar as duas crianças estavam lá, um casalzinho, 6 anos, 5 anos, para fazer exame no Instituto Médico Legal de São Paulo, que é o IML, onde você já fez matéria de polícia, onde um laudo do IML tem muita importância e é uma prova importante, cabal, sabe? Irretocável, sabe? Incontestável. É porque não volta, né, Valmir? Depois que foi feito o laudo, foi feito, acabou. É um laudo. Você pode até complementar, você pode, depois, se você quiser falar sobre o caso da soldado Gisele, que os laudos dos legistas do IML foram fundamentais para esclarecer ou para dar uma orientação para a polícia qual teria sido a cena do crime, o que realmente aconteceu dentro do apartamento dela, quando ela estava junto com o marido, que é o Tenente-Coronel Geraldo Neto. Eu vou fugindo um pouco, vou abrindo umas aspas aí, mas volto aqui para o caso da escola base. Então, eu quis só dizer da importância do IML para a justiça, para a polícia e também para o jornalismo e para a opinião pública. O que dizia o laudo? Então, o delegado falou para mim, olha, eu vou mandar e 24 horas depois, no final da tarde de amanhã, era um final da tarde, um dia, 24 horas depois, você volta aqui que eu vou ter o resultado. Eu voltei, fui na minha chefia, voltei para a TV, falei, olha, aconteceu isso, eu vou ter que voltar daqui 24 horas porque ele vai receber um laudo. Voltei para lá e o delegado me falou, olha, eu tenho um telex. Telex é um documento datilografado que ele recebia, né, através de uma máquina. Eu descrevo porque muita gente já nem sabe o que é telex. Pouca gente sabe. Então recebeu e falou, olha, aqui está dizendo que o menino tem um ato compatível com uma violência sexual. Podia até ter trazido a cópia do laudo aí, acho que eu tenho até foto no celular. E que foi feito por uma legista, Eliette Coelho, na época. Uma médica legista que examinou, falou, o menino tem ferimentos compatíveis com uma violência sexual. Falou, então eu tenho aqui, em princípio, a prova de um crime, né? Eu vou começar a investigar. Antes disso, no dia anterior que eu estava lá, eu não falei com o seu Shimada nem com a dona Cida que estavam sentados. Eu fui falar com a Paula Millen, porque era o seguinte, a escola tinha eram 2 casais, a Paula e o Maurício, o marido dela, o seu Shimada, Ari Shimada e a dona Cida. Os 4 eram donos da escola base. Então a escola chamada, por isso que se fala o caso da escola base. Pode colocar aí nesses sites de busca, você vai ver que tem muita coisa, teses, discussões. Até hoje, qualquer erro cometido por um jornalista ou pela imprensa é mais um caso de escola, é mais uma escola base. É o que se ouve aí. Virou uma referência. Uma referência do mau jornalismo.
Aí, antes de ir embora para a redação no dia anterior, eu entrei numa sala onde estava a Paula. Ela estava desesperada, porque o que os policiais fizeram? Eles detiveram o casal, levaram para a delegacia. A Paula estava numa sala sozinha, e o marido dela, o Maurício, numa cela. E eu fui falar com a Paula. Os policiais deixaram eu falar com ela. E eu fui com o microfone, uma falta de sensibilidade que eu tive, mas eu estava ali meio que tomado pelaquela história e diante de uma denúncia gravíssima, que eu nunca tinha feito uma cobertura como aquela. Então eu vou para a Paula, ela está desesperada pedindo ajuda, porque ela tinha perdido o pai num assalto 1 ou 2 meses antes, quer dizer, uma situação completa. E ela falou, eu preciso de ajuda. Eu falei, Paulo, o que aconteceu? Eu nem sabia o nome dela, né? O que aconteceu? Ela não quis falar, peguei e fui embora. E com base depois, no dia seguinte, com o laudo na mão, a gente fez uma matéria para o Jornal Nacional acusando aquelas que eram, na verdade, 4 pessoas, depois entra mais um casal cujo filho estudava lá, desculpa, e a denúncia, eu me emociono falando dessa, e a denúncia que veio era de que as crianças eram supostamente, que é o termo que a gente tem que usar, tiradas da escola, colocadas numa Kombi, que era dirigida pelo Maurício, o marido da Paula, e levadas para um motel, que na verdade seria o apartamento desse casal cujo filho estudava lá. Uhum. E lá eles tiravam fotos, cometiam crimes sexuais, etc. Então essa era a denúncia, uma denúncia grave. E a gente colocou a denúncia no Jornal Nacional e eu não ouvi. Eu tive a oportunidade de ouvir o seu Shimada e a dona Aparecida e não ouvi, e a Paula também não ouvi, e nem o Maurício. Só ouvia as mães, as crianças. Naquela época, você colocava o microfone, todo mundo falava, as crianças sem ter o cuidado de proteger o nome e a imagem das crianças, entendeu? E a TV Globo com um poder, né, muito grande, né, de alcance. Sim, né? O Jornal Nacional na época assistido tinha por Brasil 60%, 70% de audiência no país todo. Em 94 isso. Essa história entrou, teve uma repercussão enorme. No dia seguinte, toda a imprensa do país todo começou a cobrir, acusando o casal. Até que o menino que supostamente tinha esse ferimento compatível com violência sexual, foi submetido a um novo exame, a pedido dos advogados dos suspeitos. Dos acusados. Isso. E aí se constatou que ele tinha um ferimento compatível com uma constipação. Ele tinha prisão de ventre. Entendeu? Então não era um ferimento que tinha sido provocado por causa de uma violência sexual. Só que aí a vida dessas 4 pessoas, mais os donos da escola, mais o casal, já tinham sido destruídas. E eu fui o responsável, o culpado de fazer a primeira matéria sem ter o cuidado de apurar com mais precisão, com mais cuidado, pedir um tempo maior para a minha chefia antes de colocar o caso no ar, entendeu? Então, eu me sinto responsável até hoje. Quando eu descobri o erro que eu cometi, o Evandro Carlos de Andrade, que era o diretor na época, ele falou, não, a gente vai reconhecer o erro publicamente e vai falar do erro da polícia, da justiça e o nosso erro. E naquela época surgiram mais 2 casos que não tiveram tanta repercussão como tem o caso da Escola Base até hoje. Um era um maestro de uma banda no Nordeste, que foi acusado de abusar dos alunos sexualmente, e de um holandês no Rio de Janeiro, do prédio dele, com arco e flecha, atirar e tentar acertar crianças que estavam brincando num playground. Que horror. Os 2 foram, na linguagem jornalística, escrachados, mostrados pela polícia, todo mundo filmou, e eles foram acusados, julgados e condenados antecipadamente, mas sem provas. Quer dizer, então, esse maestro, o holandês, e os donos da Escola Base, e o casal cujo filho estudava lá, também eram inocentes. Então, a gente fez várias matérias, eu fiz várias matérias. No caso da Escola Base, eu me propus a ser testemunha de acusação contra a polícia, obviamente envolvia o delegado, né? Fui depor várias vezes. Que te levou a essa informação? Isso, me levou, ele não tomou os cuidados, ele achou que era o caso da vida dele. Se ele decreta o sigilo, jamais estaria aqui falando sobre o caso da Escola Base. E é um caso que me marcou para sempre.
Então, na Globo, para fazer o documentário, uma pesquisa feita lá pelo pessoal do Acervo, fiz mais de 3.000 matérias, mas eu já tinha quase 20 anos de profissão, entendeu? E o caso que mais me marcou foi o caso da escola base. E falando com o Alan... Foi o que mais te ensinou também? Ensinou, acho que ensinou uma geração de jornalistas. Porque antigamente se falava, o Valmir matou fulano. Hoje você já tem um cuidado, que é meio hipócrita, né? O Valmir é suspeito, é supostamente acusado de ter matado cicrano ou fulano, entendeu? Quer dizer, é uma forma, ou segundo a polícia... Que teria matado? Teria, quer dizer, no condicional, que também, sabe, se você mostrou ali uma pessoa que teria o que matou, sabe, ela vai ser exposta do mesmo jeito. Mas isso, de uma certa forma, hoje se você vê, se a escola base ensinou alguma coisa, eu acho que ensinou muito, apurar, desconfiar. Então, se você me pedir um conselho para os novos jornalistas, já te adianto aqui, é apurar, não trabalhar sozinho, trabalhar em equipe, como acontece em redação, e desconfiar sempre, desconfiar inclusive da gente mesmo, entendeu? Se eu tivesse desconfiado de mim, falo, pera um pouquinho, vamos, pensa, espera tenta procurar essas pessoas, apura melhor, vamos ver se essa prova é realmente a prova indiscutível, cabal, que vai mostrar que essas pessoas realmente abusaram das crianças. E tudo era uma grande mentira. Então a gente fez um documentário, o Alan Graça Ferreira, que é um produtor do Fantástico, que trabalha até hoje, a gente viajou muito, né? Ele tem hoje 40 anos, e a gente nas viagens, a gente conversava sobre isso. E a Globo sugeriu, na época, um pouco antes da pandemia, fazer um pitching, que chama isso? Um pitch, uma apresentação. Uma apresentação, então vários jornalistas escreveram histórias. E a nossa foi escrita no último dia, eu, o Alan e a Evelyn Sack, a Evelyn Curic, que é uma chefe do Fantástico. E ganhou a produção. E foi o primeiro documentário a ser escolhido pelo Ali Camel, que bancou. Né? Muito legal, porque é uma autocrítica, né? É uma autocrítica e um reconhecimento de um erro, que eu acho que eu falo muito sobre o caso da escola base. Você me chamou aqui para a gente conversar sobre jornalismo no geral, eu agradeço, mas eu converso quase que com estudantes de jornalismo 2, 3 vezes por semana. Todo mundo quer falar sobre jornalismo investigativo. Então, quer dizer, antigamente o repórter de polícia era muito mal visto, porque era repórter de polícia. Ninguém queria, podemos falar sobre isso também, ninguém queria ser repórter de polícia. Lidar com crime, com policial, ver tragédia, sabe? É o lado bem ruim da profissão. Né? O lado legal é economia, esporte, política, né? Mas você entrava numa redação pela área de polícia, qual foi o meu caso, eu comecei no Diário do Grande ABC fazendo polícia, foi lá que eu vi a primeira pessoa assassinada na minha vida, isso há 45 anos atrás, que eu lembro detalhes, entendeu? Valmir, você sabe que os documentários chamados, né, de True Crime são os campeões de audiência hoje. O seu documentário, de certa forma, é um documentário True Crime, né? Só que de uma outra perspectiva. Por que as pessoas gostam tanto de crime? Gostam no sentido de saber o que está a fundo? Qual que é a tua visão sobre isso? Eu acho que existe um fascínio, né? Bom, tanto isso é o que eu vou falar é lugar comum, mas tem um acidente numa avenida ou numa estrada, as pessoas diminuem a velocidade para ver, sabe, eventualmente o corpo de uma vítima, o estrago que foi feito, a tragédia no geral. A tragédia atrai, né? Desde que quando Caim matou Abel, né? Quer dizer, chama atenção, o crime chama atenção. Você vê, às vezes eu chego em casa, Theo, 10, 11 horas da noite, quando eu ainda trabalhava na redação no dia a dia, o porteiro do prédio quer conversar comigo sobre um crime que eu não cobri, que eu não sabia, ele sabe mais do que eu, e eu fico na responsabilidade de checar o que aconteceu para passar para ele. Então o crime fascina, Quer dizer, a Mari está falando que gosta de true crime. Você sabe que as mulheres são a quem mais assiste true crime. Por vários motivos, porque a mulher pode ser uma vítima, principalmente no Brasil aqui, o feminicídio são 4 por dia no país todo, quer dizer, se mata mais chocante, mulher do que qualquer outra parte do mundo hoje, né? Então as mulheres assistem até para se proteger, para ver como é que acontecem os crimes, e uma forma também, eu não vejo como um entretenimento, muitas vezes, do ponto de vista da mulher, mas também é fascinante você assistir. Eu sou um consumidor, eu assisto true crime, séries, etc. Eu gosto de assistir
eu vejo por uma outra perspectiva, como é que as pessoas agem, como é que o roteirista agiu, que um dia eu tenho vontade de escrever uma série, que eu estou muita pretensão aqui, né? Que Ter um delícia, canal no isso é YouTube, maravilhoso. escrever uma série. Tudo possível, Valmir. Então, pode ser. Com a sua ajuda, vamos lá, com a da Ilane, vamos ver. Mas Elaine, é isso que eu quero. vamos fazer um projeto com o Valmir? Tô gostando do que tá nascendo aqui. Então, Ô, Valmir, essa história é forte, né? E eu fico assim, minha admiração só aumenta, porque é muito legal ver alguém falando. É de eu um errei, erro. ponto. Eu sou culpado, ponto. Mas é muito legal porque o teu erro, que só você sente, e as famílias, mas o teu erro ensina muita gente a deixar de errar também. E a gente vê na internet, talvez alguém vendo essa sua história, talvez fale assim, mas eu acho que eu não posso tratar a informação dessa forma e tal. Você se preocupa, Valmir, como um cara que sabe o impacto que um erro de uma informação tem? Você se preocupa com o que você vê na internet todos os dias? Vejo. Só para terminar, nós fizemos um documentário para a Globoplay chamado Escola Base, o repórter enfrenta o passado. Eu enfrentando o meu passado. Eu enfrentei, mas não venci. Me sinto culpado até hoje, vou me sentir para sempre. Eu me preocupo muito. Porque, como você disse, quer dizer, uma pessoa dá uma informação, ela erra ou não foi precisa, ela não reconhece o erro, no dia seguinte vai dar outra informação e assim vai. E as pessoas em casa, elas não sabem o que é verdade. Com essa questão do IA, né? Inteligência artificial, que é um negócio fascinante, mas às vezes eu preciso perguntar para minha filha, essa imagem é verdadeira, não é? Ela foi produzida, principalmente em relação à guerra. Né? Você vê, aquilo é perfeito. Então, imagina, é a gente que mexe com isso há muito tempo, imagina em casa, quem vai ser informado pela primeira vez, ou tem só a internet para se informar, entendeu? Então, eu acho que as pessoas que querem ter esse cuidado, e todas devem ter, é procurar, não que a grande imprensa não erra também, a imprensa tradicional. Eu errei cometendo uma leviandade, um crime mesmo de calúnia, difamação e injúria contra 6 pessoas acusando injustamente. Quer dizer, então, isso acontece quase todo dia. O caso da Escola Base, o grande Caco Barcelos, que é meu amigo, um repórter que eu admiro muito, ele falou, Valmir, parece que só existiu o caso da Escola Base, nenhum erro antes da Escola Base, nem depois. Mas se erra todo dia, sabe? E se você errou, você tem que ter a humildade, a hombridade e a coragem de falar, eu errei. E muita gente me perguntava, Théo, mas você não foi o único, tem uma cadeia de comando. Sim, mas eu quero falar do meu erro. É o meu erro que importa, sabe? E eu pedi desculpa para as pessoas, sabe? Eu tenho contato até hoje com a Paula Millen, que é a mulher que mais sofreu. Então, quando ela teve a denúncia, que eu não dei ouvidos para ela dentro da delegacia, quando ela foi denunciada pela imprensa, pelo Jornal Nacional, ela teve a casa destruída, ela teve a escola destruída, todo o patrimônio, o marido dela, o Maurício, abandonou ela com 2 filhas. Hoje, 30 anos depois, eu tenho contato quase que diário com ela é a maior vítima do caso da Escola Base. Por quê? Porque o marido entrou com uma ação na justiça, o marido, o casal Shimada e o outro casal, receberam indenização, a Globo, todas as emissoras, jornais, pagaram uma indenização, além de uma indenização que o governo do estado pagou. Só que a Paula, como ela estava separada, ela entrou depois, perdeu, sabe, o processo contra os meios de comunicação. Ela processou o governo do estado. Só que aí ela ganhou, ela teve problemas com um advogado morreu durante o andamento da causa, tá? Um outro advogado, ela disse que prejudicou ela muito, quer dizer, ela já ganhou, só que ela nunca recebeu. Ela não recebeu e quando era o Mário Covas, o governador, ele ficou sensibilizado com a história e tirou ela da lista dos precatórios. Existe uma lista, né? Então vai pelo... Quem chega primeiro, recebe primeiro. Quem chega depois, recebe depois. E ela está nessa lista e não consegue receber o dinheiro. Hoje é uma mulher que tem sérios problemas de saúde e toda vez, é meu compromisso comigo mesmo e com ela. Toda vez que eu vou e eu tenho a oportunidade de falar, eu falo do caso da Paula Millen. Ela está na lista dos precatórios e o Mário Covas se sensibilizou com a história, tirou ela da lista e ia pagar, só que ele morreu. Aí o Geraldo Alckmin, que é o vice-presidente, mandou colocá-la de novo na lista dos precatórios. Então ela tem 2 filhas, ela tem 4 netos, um neto com espectro
nível 4 de autismo, que mora com a mãe, com a filha dela, no litoral, em péssimas condições. Então ela luta para receber o dinheiro que é dela, ela tem esse direito, né, para ajudar e para ajudar as filhas e os netos, entendeu? Então toda vez que eu tenho oportunidade eu falo desse caso. Desculpa fugir um pouco da... Tô até sensibilizado, porque vejo um compromisso aqui que nos mostra o tamanho da responsabilidade de ser jornalista, né, Valmir? Obrigado, viu, por esse depoimento, porque realmente a gente fica até sem palavras, porque é muito raro de ver jornalistas hoje com essa coisa tão misturada que virou jornalismo, entretenimento, informação, se colocarem nessa posição. Acho que a gente aprende demais. Obrigado. Mas vamos lá, Valmir, vamos adiante, que infelizmente, Valmir... eu fico a noite toda, não tenho o que fazer, vocês têm coisa para fazer. Não, eu não tenho nada para fazer, a questão é que eu preciso devolver o estúdio. Vamos lá. Então eu queria que a gente fosse caminhando para um desfecho, eu digo infelizmente, porque é bom que a gente já prometeu que a gente vai ter, né, Elaine? Aquele encontro aqui, então a gente deixa mais assuntos para falar com o Valmir em breve, do seu encontro com o seu produtor. Robson Serantula. Com o Robson. Mas eu queria, pra gente ir terminando, esse Valmir digital, já aprendeu a ganhar dinheiro no digital? Não. Eu não sabia que o Instagram, não sei, pela informação do Du, a gente não ganha dinheiro. Teria que ir para o YouTube, montar um canal e depois ter muita gente para ver e tal. Não ganho nada, não. Eu vou porque eu quero participar. Se eu posso ficar um pouco mais aí, sabe, na calçada, na porta de delegacia, conversar com os amigos, eu quero. Eu tô velho, meu RG é muito baixinho, pequenininho, entendeu? Mas eu ainda quero participar, mas não ganhei nada. Eu tô querendo... Eu falo para minha mulher que eu tenho aquele filme Pagador de Promessa, que também é lá da década de 50. Eu sou recebedor de promessa. Então, vamos fazer isso, tem um plano aqui, tem um projeto aqui, quer vir aqui e tal. Por isso que eu fico feliz quando me chamam um podcast, principalmente como o seu, de importância, que sabe, vai mostrar a minha história para muita gente, para milhares de pessoas, para eu poder conversar e até falar, estou aí à disposição, estou jogando ainda, né? Valmir, a gente fala muito sobre empreendedorismo aqui, né? São os jornalistas como eu, que hoje não estão mais na empresa tradicional, mas estão aí, tipo a Mari, tentando né, acontecer, ganhar dinheiro e ao mesmo tempo nunca perder a nossa essência jornalística. Você agora com essa coisa nova, você está se sentindo meio empreendedor também? Mas empreendedor do quê? Se eu não tenho canal, se eu não ganho dinheiro no Instagram, sabe? Eu ganho dinheiro por participação no programa da Patrícia Poeta. Pronto. Então eu sou empregado da Patrícia Poeta. Sou lá, funcionário, uma vez por semana, vou lá, conto um caso, sou recebido de uma forma carinhosa. É um momento delicioso. As pessoas me abraçam, falam, o velhinho chegou e tal. Então é muito legal para mim. Eu ganho lá, mas fora isso não. Então ser empreendedor, eu nem sei o que é, sabe? Eu vi a Mari, ela tem uma empresa, né? Para gerenciar o nome dela, muito legal. Acho que você também tem, né? Eu tenho. Então acho muito legal. Eu quero aprender com vocês aí. Você tem que fazer uma aula aí para os velhinhos da internet, entendeu? Falar, vem aqui, junta aí, eu trago uns 50 aqui para você. Olha aqui, já fico cheio de ideias. Valmir, primeiro eu queria te dizer o seguinte, com toda sinceridade, trazer o meu feedback. Saiba que a internet precisa de pessoas como você. Obrigado. Precisa de pessoas como você. Porque tá difícil de abrir um conteúdo e acreditar naquele conteúdo. E você, a gente olha e acredita antes de você começar a falar. Vou te dar várias vezes aqui. Obrigado. Então, assim, eu falo muito sobre isso, Valmir, porque eu defendo muito o jornalismo, né? Nós, jornalistas. Claro. E defendo o que nós temos de único, mesmo nesse universo doido da internet. Então, assim, saiba que o que você tem é único e, no seu caso, Valmir Salário especificamente, é muito além da maioria, né? Você se tornou uma referência muito grande. Gentileza. Então eu queria te agradecer demais por ter vindo aqui e eu vou terminar com um quadro que eu acabei de reviver aí com a Mari e vou fazer contigo pra gente finalizar. A gente tem uma brincadeira que é assim, o que é furo, o que é furada? Furo é uma liberdade poética, assim, o que é legal de se fazer, assim, como dica. Olhando para os jornalistas que estão nos assistindo, vai nessa linha que é bacana, comigo deu certo e tal. E o que assim, não faça isso que para sua carreira não vai ser legal, é furada. Primeiro, o que é bom? O que é uma dica que você dá sempre? Olha, primeiro, não sei quem vai para a área policial. Normalmente eu participo de conversa com colegas, futuros jornalistas, vou numa faculdade, tem 50, 60 alunos. Eu, para provocar, primeira coisa que eu falo é assim, quem quer ser repórter de polícia? Lá no fundo, um ou outro levanta a mão de uma forma assim, bem constrangida, ninguém quer ser repórter de polícia. Então, para que
quer ser repórter de polícia, primeiro que é desconfiar sempre, inclusive desconfiar das tais fontes, quer dizer, eu vejo hoje nas TVs aí, minha fonte, acho que tem jornalistas que têm mais fonte do que as praças de Roma, é impressionante. Eu não tenho fonte, eu tenho contatos, eu posso ligar para você como uma autoridade, você fala, Valmir, não vou passar para você porque eu não gosto de você, você já me prejudicou, você não foi honesto, ou o veículo que você trabalha não me interessa, vou passar para um outro repórter, tudo bem. Então, aí eu vou ter que tentar cavar aquela informação e vai cavando. Então, a primeira questão é desconfiar porque aquela notícia maravilhosa, muitas vezes ela é uma pegada, né? Uhum. No meu caso da escola base, eu achei que poderia ser uma história de extrema importância de prestação de serviço, que a nossa missão é essa, é prestar serviço para a sociedade, né? Quem passa disso e acha que é estrela do jornalismo, eu desconfio. Não, eu sou um repórter de polícia. Como você é repórter de economia, com outra pessoa de entretenimento, como a Mari, na área, sabe, ela cobre todos os assuntos, é muito legal isso, né? Uhum. Então, é isso que eu faço. Essa dica do desconfiar sempre, você não acha que se encaixa para qualquer um que faz conteúdo, eu falando sobre a vida de alguém? Isso, eu acho que é uma grande responsabilidade nós citar alguém. Para fazer esse caso do tenente-coronel acusado de ter matado a soldado, a mulher dele, dentro de casa, tal, com um tiro na cabeça. Quer dizer, pensei e fico pensando, mas não é só porque ele é um tenente-coronel. Qualquer outra pessoa que eu vou ter que citar no Instagram, acusada de um crime, eu vou checar com vários contatos para ver se realmente é verdade. Eu quero um boletim de ocorrência, mas às vezes eu posso ter um boletim de ocorrência e um laudo do Instituto Médico Legal, assinado por uma bruta legista, e errar. Quer dizer, então a área de polícia é uma área que as pessoas não querem cobrir. Então, se você quiser cobrir essa área de polícia, fazer um curso de criminologia ou tentar fazer direito. Eu tentei fazer direito junto com jornalismo, fiz um ano, mas como eu tinha 2 filhas pequenas e tinha 3, 4 empregos, tive que escolher e fiquei no jornalismo. Uhum. Mas eu acho essa sua dica, eu acho que ela se aplica muito, Valmir, não só para quem quer ser repórter de polícia, mas para quem quer falar da vida dos outros. Desconfia na sempre. Internet, desconfia. Se coloca no lugar daquela pessoa. Se eu tivesse me colocado no lugar das 6 pessoas da escola base, antes de dar a notícia, provavelmente a vida delas não teria seguido um caminho que elas quisessem, um destino que elas quisessem, entendeu? Não, eu acabei mudando o destino e a vida dessas pessoas. É muito duro isso, sabe? É muito duro isso, você conviver. Tudo bem, eu às vezes até sou mais alegre, brinco, brincava muito, sou um cara fora das câmeras, sabe? Eu brinco, porque é uma área muito difícil para levar, então tento levar com um pouquinho de leveza, mas essa marca é para sempre. Então, o mal que você faz é para sempre, o bem, ele é sepultado com você mesmo, entendeu? E o que é furada, Valmir? Jamais faça. Então, furada é essa questão, é você acusar uma pessoa inocente. E não tem volta. Você pode pedir 1000 desculpas, 1000 perdões, ressarcir a pessoa, ir na praça pública, essa pessoa é inocente, mas nada vai mudar. Então, tomar um cuidado sempre extremo, principalmente na minha área, né, que é a área policial, que você denuncia ou acusa alguém que a polícia está acusando. E se aquela pessoa for inocente? E tentar ouvi-la, tentar chegar ao mais próximo da verdade, que é difícil, a verdade é uma ilusão. Né? Você chega próximo dela, né? A polícia chega próximo da verdade e investigando um crime. E você vai ali. Quer dizer, eu não estou aqui desencorajando ninguém a não fazer reportagem policial, mas se você puder trocar de área, troca. É que hoje o jornalismo investigativo virou assim, né? Pô, você é jornalista investigativo. Não, sou repórter de BO. O jornalista investigativo, para mim, foi o Tim Lopes, que matou com a própria vida, que pagou com a própria vida ao denunciar o esquema de tráfico e prostituição infantil dentro dos morros lá do Rio de Janeiro, entendeu? E teve uma morte horrível. Então, a gente faz, eu preciso de um boletim de ocorrência, eu preciso de um inquérito, preciso de uma informação de um delegado, tal. Mas é desconfiar sempre, entendeu? Desconfiar sempre. E o lado bom, quem quer ir para essa área, se preparar bastante, entendeu? Esse papo delicioso, assim, que para mim foi um privilégio O privilégio é meu, que é isso? Aconteceu aqui no RFN Studio, fica aqui na Faria Lima, que tem um atendimento muito legal.
com pessoas muito bacanas. Estúdio muito legal mesmo. Um estúdio lindo, né, Valmir? Muito. Se você quer fazer um conteúdo massa, num lugar super privilegiado, com essa baita dessa vista, espero com grandes convidados, vai lá, @RFN_audiovisual, que o Raul vai te atender muito bem. Ô, Valmir. Oi, mestre. Que obrigado. é isso, cara? Que é isso? Que Obrigado seja o pela sua primeiro de atenção. muitos papos e que a gente fale ainda mais sobre essa sua jornada. Espero poder te ajudar de alguma forma. O que você achou do nosso papo, Valmir? Gostei bastante e vou repetir uma frase da Mari aqui. Como é bom ser entrevistado por um jornalista, que não é uma entrevista, é uma conversa. Isso aí. Você me deixou à vontade, com perguntas pertinentes, objetivas, sabe? E há muito tempo que eu não me sentia à vontade assim. Foi muito bom. Pode me chamar a hora que você quiser. Vou ficar freguês aqui? Obviamente não vou. Mas estou aqui, obrigado pela atenção, gostei bastante. E a hora que entrar no ar, eu vou passar para todo mundo. Pode deixar. Obrigado, pessoal. Acompanhe a Última Pauta, a gente está em todos os canais digitais, na plataforma da sua preferência, e a gente está, assim, trazendo pessoas pequenininhas, tipo Valmir Salário. Então, manda para todos os jornalistas aí que você conhece, porque tem muito aprendizado aqui nessa entidade que chegou para nos acariciar. Muito obrigado, a gente se vê. Tchau, Valmir. Já vou gravar esse trechinho, já vou levar para minha família aqui. Obrigado, irmão. Uma salva de palmas pro Obrigado. Valmir, esse cara, esse Obrigado, gigante. pessoal. Obrigado pela atenção aí.